Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 14 de abril. Esta é a TV Senado. Eu sou Mariana Abreu e você assiste agora ao Senado em Dia. Semana decisiva para o futuro da CPI da Petrobras no plenário e nas comissões. Presidente da Petrobras vem ao Senado explicar irregularidades na estatal. Termina amanhã o prazo para que o governo envie ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E na entrevista desta segunda-feira, os efeitos das mudanças climáticas sobre o Brasil. O plenário inicia a semana com a pauta trancada por uma medida provisória. Quem traz as informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mariana. A pauta está trancada pela medida provisória 627, também conhecida como MP da tributação. Ela altera formas de cobranças de tributos de empresas brasileiras que operam no exterior por meio de subsidiárias. O texto também define regras para a cobrança de multas sobre operadoras de planos de saúde. E também se espera para esta terça-feira que o plenário do Senado decida sobre a abrangência da CPI da Petrobras. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um parecer que incluiu entre os pontos da investigação denúncias de irregularidades na obra da refinaria Abreu e Lima e também no metrô de São Paulo. A oposição recorreu ao Supremo Tribunal Federal e agora aguarda então a decisão do tribunal e também a votação deste parecer em plenário para saber qual será a abrangência da CPI. E nesta terça-feira de Semana Santa, o Senado realiza sessão especial para comemorar a campanha da Fraternidade de 2014, promovida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Este ano, o tema é Fraternidade e Tráfico Humano e o lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. Mariana. Obrigada, Tiago. Termina amanhã o prazo para que o governo envie ao Congresso o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para entrar em recesso no meio do ano, os parlamentares precisam aprovar a LDO até o dia 17 de julho. De 4 em 4 anos, o Congresso aprova um projeto com as principais ações do governo. É o Plano Plurianual. Para cumprir essa programação, o Executivo precisa definir o que será prioridade a cada ano. Isso é feito por meio da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é ela que vai orientar a elaboração do orçamento federal. Entre outras coisas, a LDO determina o reajuste do salário mínimo, quanto o governo precisa poupar para pagar a dívida pública e eventuais alterações nas cobranças de impostos. Indica ainda os gastos dos órgãos públicos com pessoal e faz a previsão dos parâmetros macroeconômicos: juros, inflação, crescimento do produto interno bruto e taxa de câmbio. A gente recebe a proposta orçamentária que veio do Executivo. Aí vai abrir um prazo para audiência pública. A ministra virá aqui explicar o projeto, do Executivo. Depois abre um prazo para o relator fazer um relatório preliminar. Depois abre o prazo das emendas dos parlamentares e depois tem a votação. O presidente da Comissão de Orçamento pediu empenho dos parlamentares para que a LDO seja votada antes da Copa do Mundo. Esse ano, que é um ano atípico, é um ano curto, nós temos aí as eleições, as nossas eleições, mas antes das eleições nós temos a Copa, nós temos um recesso, nós temos que aprovar urgentemente, trabalhar para aprovarmos a nossa LDO. A LDO é relatada por um integrante da Comissão de Orçamento. O relator não pode ser da mesma Casa Legislativa nem do mesmo partido do presidente da comissão. Como este ano o comando é de um deputado do PT, a expectativa é que o relator seja um senador do PMDB. Mas até agora o partido não fez a indicação. A Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça se reúne hoje às 9 horas para uma audiência pública. Senadores e convidados vão discutir a participação de representantes da Polícia Política Brasileira durante o golpe militar que depôs o presidente chileno Salvador Allende em 1973. A reunião será interativa e o público poderá participar pelo portal e-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania. Veja agora outros destaques das comissões do Senado nesta semana.
Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, Mariana. Teremos uma semana de votações curta no Senado por conta da Semana Santa, mas ainda assim teremos atividades importantes nas comissões. A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar na quarta-feira o projeto que torna crime o quebra-quebra nas manifestações de rua. A intenção do governo é que essa proposta seja aprovada antes da Copa do Mundo. Por isso, sugestões do Executivo e de parlamentares serão incorporadas ao texto que já está em análise na comissão, de autoria do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. O relator, Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, acha que o melhor caminho, em vez de criar uma nova tipificação, aumentar as penas para tipos penais que já existem no Código Penal. É o caso, por exemplo, do vandalismo, que será enquadrado como dano ao patrimônio, tanto público quanto privado, com pena de 2 a 5 anos de prisão. As brigas serão enquadradas como lesão corporal, com pena de até 1 ano e meio de prisão. E assassinatos que acontecerem em meio às manifestações serão qualificados, portanto terão pena de 12 a 30 anos de prisão. As máscaras não serão proibidas, mas quem usar qualquer forma de ocultar a sua identidade e cometer crimes terá sua pena agravada. O relator adiantou ainda que ele vai acolher uma sugestão do Ministério da Justiça para que também policiais que cometerem abusos durante as manifestações possam ser punidos, possam ser responsabilizados por suas atitudes. E nesta terça-feira, as comissões de assuntos econômicos e de fiscalização e controle vão receber a presidente da Petrobras, Maria Graça Foster. A presidente da Petrobras deve falar de denúncias de irregularidades envolvendo a compra da refinaria de petróleo de Pasadena, nos Estados Unidos, além de denúncias de propina para a obtenção de contratos, além da segurança dos trabalhadores e do custo de refinarias em construção no Brasil. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Lindbergh Farias, diz que partiu da própria presidente da Petrobras a intenção de falar aos senadores. Mariana. Obrigada, Roberto. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que se manifeste sobre o mandado de segurança formalizado por líderes da oposição com o objetivo de instalar a CPI da Petrobras. Segundo a ministra, somente depois disso serão analisados os pedidos de liminar feitos pelos parlamentares sobre as comissões. Renan terá 48 horas para prestar ao Supremo todas as informações que julgar necessárias sobre o assunto. O prazo é contado a partir do primeiro dia útil após a comunicação oficial do STF ao Senado. As alterações climáticas causadas pelo aquecimento global e seus efeitos sobre o Brasil. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas divulgaram recentemente um relatório que confirma a influência do homem sobre as mudanças climáticas. O estudo mostra que as áreas tropicais do planeta irão sofrer, entre outros problemas, uma redução na oferta de água potável, podendo comprometer várias populações em desenvolvimento. Preocupado com isso, o Congresso Nacional reinstalou a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Para falar sobre como esses fenômenos afetam o Brasil, está aqui conosco o professor do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, Paulo Salles. Paulo, o Congresso Nacional acompanha de perto o trabalho do painel de mudanças climáticas desde 2007, quando foi criada aqui no Congresso a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Esse relatório que saiu agora no final de março, o que ele traz de novidade? O que ele traz de novidade é um forte alerta no sentido de colocar a sociedade em guarda e se defender dos efeitos das mudanças climáticas. O painel é talvez o maior empreendimento científico da história da humanidade. Ele reúne cientistas de todo o mundo, cientistas muito qualificados, que fazem análise de tudo que é publicado em termos de trabalhos científicos sobre mudanças climáticas. Então, um alerta vindo do IPCC deve ser levado muito a sério. Nesse momento, o alerta é o seguinte: as mudanças estão acontecendo, não são mais uma perspectiva futura, e os efeitos já estão se fazendo sentir. Para isso é necessário que a sociedade se adapte. Adaptação é a palavra forte deste relatório. Quando a gente vê, por exemplo, fatos como essa cheia do Rio Madeira, que estávamos vendo nos últimos dias, em níveis nunca antes registrados, ao mesmo tempo em que em São Paulo a gente vê uma redução nos estoques de água, que prenunciam a perspectiva realmente de um racionamento de água para a população de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, da América Latina. Quer dizer, isso são evidências das mudanças climáticas?
Com certeza são efeitos que já eram esperados e que estão se fazendo sentir. Não só agora este ano, mas na última década nós temos visto isso de maneira bastante acentuada. É muito importante entender que as mudanças climáticas, aquilo que nós estamos chamando de mudanças climáticas ou variações climáticas, elas batem sempre na água. Ou é água que está sobrando ou é água que está faltando. Sobrando na forma de enchentes, de inundações e faltando na forma de secas, como aquelas que a gente está vendo, como você mencionou, no sudeste do país. Na realidade, nós temos que pensar sempre nesses efeitos em tripé. É água, é a energia e a comida. Essas três coisas juntas. Então, a falta de água já começa a causar problemas de energia. Nós temos aí a possibilidade de racionamento de energia, talvez, em função de pouca produção, menor do que é necessária para o nosso consumo. E as questões alimentares também se colocam na pauta. Os preços dos produtos produzidos são também acrescidos por uma série de fatores, entre os quais a falta de insumos, no caso a água. Agora, o relatório deixa claro que populações de países tropicais devem ser algumas das mais atingidas, né? Principalmente populações pobres. Exatamente. Essas populações mais pobres são as primeiras que sofrem. E nos países tropicais isso também fica bastante visível, não é? Nós temos tido as enchentes que a cada ano reduzem ainda mais a capacidade das cidades manterem sua infraestrutura funcionando e das populações que são atingidas de se manterem, se recuperarem e se manterem no mesmo nível de vida que tinham. Imagina uma pessoa que tem uma casa e essa casa é inundada num ano, no ano seguinte novamente, no próximo ano também, e isso aí certamente vai afetar muito as finanças familiares. É muito importante nessa hora que o Estado, né, os governos municipal, estadual, federal, tomem medidas sérias e incluam de fato a preocupação com essa adaptação, que significa o quê? Remover as pessoas que estão em áreas vulneráveis, porque é muito provável que vai continuar chovendo assim, buscar meios para alimentar os reservatórios o máximo possível e garantir que a água seja usada com muita parcimônia, para poder evitar secas ou minorar os efeitos da seca e, principalmente, ampliar o nosso leque de opções de energia. Nós estamos muito dependentes da energia hidroelétrica e uma energia limpa, uma energia boa, sem dúvida nenhuma, mas, como se vê nos momentos presentes, é uma forma que também tem suas vulnerabilidades. Basta não ter água no reservatório que nós ficamos sem energia. Então, temos que buscar fontes de energia alternativas que possam garantir o suprimento pelo menos em níveis aceitáveis. Paulo, com certeza esse assunto das mudanças climáticas ainda vai dar muito pano para manga, muita discussão, e eu espero que a gente possa continuar se preparando, fazendo frente para enfrentar esse grande desafio. Obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, Paulo. Um prazer participar aqui de vocês. Os novos dirigentes eleitos para a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas são o deputado Alfredo Sirques, do PSB, para o cargo de presidente, e o senador Inácio Arruda, do PCdoB, para a vice-presidência. O relator será o senador Valdir Raupp, do PMDB. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.